Olá, boa noite para você. Está começando pela TV Tarobá de Londrina o programa Jogo Aberto deste sábado. E eu vou lançar aqui o programa, o tema do programa, fazendo uma pergunta ao telespectador. Quem nunca se envolveu num acidente de trânsito? Seja um acidente com danos materiais, um acidente com danos físicos ou até mesmo quem tem um familiar que já morreu vítima de acidente de trânsito. De quem é a responsabilidade disso? Responsabilidade civil, responsabilidade criminal. Cabe uma indenização? O poder público, se ele falha na hora de fazer a sinalização de trânsito, será que ele tem responsabilidade também sobre isso? E este é o assunto que eu vou tratar com o advogado londrinense, doutor Bruno Fuga, que está aqui conosco. Inclusive, doutor Bruno está lançando um livro chamado Acidentes de Trânsito, um livro que nós estamos mostrando aí para o nosso telespectador, que aborda todos esses aspectos sob a luz, do ponto de vista do direito. Muito boa noite, Bruno. Prazer em te receber aqui na televisão. Obrigado, prazer é meu pelo convite. Bruno, nós temos aí então esses vários aspectos que eu mencionei. Qual foi o ponto de partida que te levou a escrever esse livro? A experiência do escritório, clientes, demanda, como é que foi isso? A experiência do escritório aliado às aulas. Eu sou professor de responsabilidade civil. A responsabilidade civil está diretamente ligada ao acidente de trânsito. E eu senti uma necessidade com preparar aulas. E o que culminou com isso aqui, uma necessidade, foi um atendimento de um cliente há um tempo atrás, de um acidente muito complexo, que tinha diversos danos, uma ação de valores expressivos e para a pessoa também de danos físicos muito extensos. E essa ação foi ajuizada no juizado especial. Eu atendi um cliente que já havia entrado com a ação e eu me recordo, faz algum tempo já, e fecharam um acordo de uns R$3.000. E eram ações muito expressivas, o dano que a pessoa sofreu era muito expressivo. Eu achei necessário, diante daquele caso lá, que me restou pouco, pela ação que já tinha sido ajuizada no juizado especial, complementar isso, colocar várias informações dentro de um livro, tudo sobre responsabilidade civil ligado ao acidente de trânsito. Pois é, hoje nós estamos falando aí de 40 mil mortes por ano, no Brasil, só de acidentes de trânsito, tanto na cidade quanto nas rodovias, fora aquela legião de pessoas que fica com uma lesão séria, ou até incapaz. Nós podemos dizer que todo mundo tem direito a pedir uma indenização se ela é vítima de um acidente de trânsito? Toda pessoa tem esse direito? Toda pessoa tem direito de procurar o judiciário, se ela se achar vítima de acidente de trânsito e que a outra pessoa seja culpada pelo acidente, Você tem direito a essa pretensão. Não quer dizer que você vai ter sucesso. Você pode não estar certo no acidente, pode chegar à conclusão disso. Você tem o direito de pleitear. E se você foi vítima e se a outra pessoa tem um aspecto de culpabilidade, se ela foi errada pelo acidente, possivelmente você vai ter direito de reaver todos esses danos decorrentes do acidente de trânsito. Que uma pessoa que sofre qualquer tipo de lesão ou qualquer tipo de prejuízo, vamos dizer assim, ela vai comprometer, pode ter um comprometimento da renda e tem um prejuízo para o Estado também isso, Qual é o tamanho desse prejuízo? É um prejuízo de uma órbita muito grande. Você tem os danos físicos da pessoa, que ela tem um reflexo por ela mesma, o rendimento dela. Você pode ter os danos reflexos, que nós chamamos, ou dano por ricochete, que você vai ter reflexo na família. Você vai ter uma pessoa que está incapacitada de trabalho, que precisa do amparo do Estado, pela Previdência Social, pelo SUS, por atendimentos médicos. Você tem uma pessoa, por exemplo, que não produz riqueza mais no Brasil, se ela tiver sequelas. Ela precisará ser aposentada por invalidez, receber auxílio acidente, auxílio doença, que é o temporário. Então, esses danos, o dano tem uma grande extensão, não somente para a pessoa que é vítima. A gente costuma falar que esse problema de acidente de trânsito, a vítima de acidente de trânsito, ela não é um problema individual, é um problema coletivo. A preocupação tem que ser coletiva, na medida que isso afeta o Sistema Único de Saúde, afeta pessoas que trabalham, um patrão, por exemplo, que pode ter a ausência do seu funcionário também. Então há uma preocupação coletiva e não somente individual. A pessoa que sofre um acidente, ela nunca tem um dano individual. Quer dizer, prejuízo para todo mundo. Para todo mundo. Quando a gente vê aqui na televisão um acidente de trânsito, pode saber que você está pagando um pouco daquilo ali. Sim, isso possivelmente terá reflexos no SUS, se a pessoa for atendida por ali. Reflexos no INSS, se a pessoa tiver um amparo social, estiver trabalhando, registrado, se encaixar nesse requisito para receber os benefícios da Previdência Social.
Então o dano é coletivo, é um problema da coletividade. Tanto é que nós temos aí, por exemplo, políticas públicas de prevenção de acidente, não é à toa. Isso é porque é um problema público, é um problema da coletividade. Certo. Há um interesse público em cima disso. A legislação de trânsito hoje, na sua opinião, ela é rigorosa no Brasil? Tem algumas falhas, principalmente há muitos questionamentos na parte criminal, de ausência de punibilidade, principalmente em crimes de acidente de trânsito, né? Mas eu acredito que o aspecto civil de reparação de indenização, nós temos uma legislação bem avançada. Tem alguns, Sai rápido. Então, esse é um questionamento. A legislação, as leis e a possibilidade de reparação, nós temos vários estudos, temos uma avançada doutrina em cima disso. O problema, às vezes, em determinadas situações, é o tempo de receber uma demanda judicial, porque são processos muito complexos. Tá. A ação, ela é por que tipo de dano? É por dano físico, dano moral? A gente conversava aqui, eu também dando uma olhada no seu livro, até o dano estético, né? Dependendo da situação. Esse é um grande objeto de estudo meu. Quais são os danos decorrentes do acidente de trânsito? E não somente do acidente de trânsito, do acidente de trabalho, por exemplo. Os danos vão ser sempre parecidos ali, semelhantes, né? Você tem o dano, por exemplo, que é o dano emergente, que a gente costuma falar que é o que efetivamente a pessoa perdeu. O dano prejuízo do carro, por exemplo. O dano de tratamento médico, que você tem que ser submetido, você paga uma fisioterapeuta, um tratamento, uma cirurgia, uma prótese. São danos emergentes. Nós temos os danos por lucro cessante. E esses são normalmente de maior extensão, que é a pessoa, por exemplo, que vai a óbito. Você tem uma família que deixou de receber o salário principal do seu genitor. Você tem a sequela por lucro cessante da pessoa que ficou com sequela. Imagina, por exemplo, uma pessoa que tem uma fratura e não volta ao seu status anterior. Ela vai passar a ter uma sequela, uma redução de capacidade laborativa. Certo. E o juiz, isso é subjetivo na avaliação do juiz ou já existe uma espécie de parâmetro? Por exemplo, quanto mais o indivíduo necessita da sua mobilidade, por exemplo, para executar suas tarefas, e ele perdeu parcial ou totalmente essa mobilidade, o juiz ele atua ali e ainda levando-se em conta a capacidade de pagamento do réu, no caso, o devedor? Isso é uma das coisas mais importantes que existem, esse arbitramento. Importantes e de preocupação também, porque é isso que vai definir a satisfação, tanto da pessoa que tem que receber um valor, quanto da pessoa que também tem que pagar uma indenização, né? Nós chamamos que na lei são normas de cláusulas abertas. Ela não determina dentro da lei qual que é o valor da indenização em determinado caso, em determinada idade. Vai decidir, nós costumamos falar que é o poder discricionário do judiciário, né? E de fato, felizmente que é assim, porque seria impossível você tabelar determinadas situações. Cada situação é uma, tem a sua peculiaridade. E compete ao juiz, de acordo com o caso concreto, né, avaliar qual que é o valor da indenização. Nós temos hoje diversos precedentes de cortes superiores, de sentenças já proferidas que servem como parâmetro, né? Nós, advogados, temos um certo parâmetro para pedido e o juiz também vai ter um parâmetro na hora de arbitrar, mas, logicamente, aliado ao caso concreto, né? Certo. Vamos falar um pouco dessa questão estética, não é? Uma pessoa sofre um acidente e ela tem uma lesão, né, no rosto, por exemplo, né? Aí, se essa pessoa for modelo, ou não use isso na profissão, né? A sua beleza estética, também tem casos, tem ações já dessa natureza? Tem muitas e nesse caso, por exemplo, já há um entendimento consolidado pelo STJ, inclusive, que são verbas distintas. A verba de caráter de dano moral e a verba de dano estético. A pessoa, por exemplo, que tem uma sequela, igual você comentou, em face, por exemplo, ela possivelmente terá uma sequela de dano estético. E na doutrina comenta que o dano estético seria deformidade permanente. Tudo aquilo que tem caráter permanente. Cicatrizar e sumir já não tem essa conotação. Não tem, aí seria um dano emergente. Por exemplo, eu posso sofrer uma sequela, uma cicatriz, e isso ser passível de uma cirurgia plástica. Se há um valor que repara o meu dano, ele é um dano emergente. Não é um dano estético, porque ele não tem caráter de permanente. Então, para existir o dano estético, ele tem necessidade de ser deformidade permanente. Esse é o termo mais utilizado hoje em dia, deformidade permanente. Interessante. E a pessoa pode receber, por exemplo, decorrência de um acidente de trânsito, tanto homem quanto mulher,
né? Há vários critérios de hoje em dia, da profissão da pessoa, se isso afetou ou não, a idade da pessoa. Uma pessoa mais nova, por exemplo, possivelmente terá um dano estético maior do que uma outra pessoa. Há esses critérios subjetivos que devem ser avaliados. E isso é independente do dano moral. Porque a gente pode ter uma pessoa que sofreu um dano, uma deformidade permanente, com uma sequela estética, que também receberá um dano moral. Que isso era uma discussão muito latente antigamente. Eles consideravam que eram verbas semelhantes e não podia haver uma distinção. Entendo. E hoje em dia há um pacífico entendimento que são verbas distintas. Então a pessoa pode sofrer um acidente, receber por uma verba de dano estético e também uma verba de dano moral, porque são verbas distintas hoje. Interessante. É um assunto bem interessante isso. Bom, e onde que entra o seguro nessa história, né? Porque você tem o seguro DPVAT, Isso, né? isso. E tem o seguro particular, que cada um faz de acordo com a sua, né, condição, com o seu perfil. Tem gente que pega uma cobertura melhor, outros pegam uma cobertura mais básica, não é? Sim. Da seguradora. Nesse aspecto aí, do dano ao indivíduo lá, o seguro, ele tem, a seguradora, ela paga, ela cobre, depende da cobertura, como é que é isso? Essa é uma conversa que eu sempre tenho com meus clientes, se atentar à pólice de seguro, isso é muito importante. Ter o seguro é muito importante hoje em dia, né? E a seguradora, ela é limitada na sua pólice. Quando você faz um contrato de seguro, é uma relação privada de contrato mesmo, né? Uma seguradora que está fazendo um contrato com você, e você delimita ali dentro uma apólice de seguro. Possivelmente, que é o que acontece na maioria dos casos, é um seguro para o seu carro, que ele vai ressarcir na hipótese do prejuízo total do carro, ou danos do carro, e o seguro de terceiro. E é muito importante a pessoa se atentar no seguro de terceiro, qual que é o valor da apólice. Tem muitos clientes que eu já atendi, por exemplo, que depois vai descobrir que a apólice dele era de R$30 mil. Seguro de terceiro. Isso é muito comum. A pessoa tenta economizar no valor do seguro e não sabe, na verdade, com o que está sendo segurado. E R$30 mil de danos para terceiro, dependendo da situação, não é quase nada. É pouco. É muito pouco. Às vezes não cobre nem o conserto do não carro. Não cabe, em muitas situações. E como são ações de valores expressivos, quando há alguma pessoa que sofreu sequela, ou em caso de morte, por exemplo, são valores muito expressivos. E é necessário que você tenha uma apólice de seguro condizente com possível dano. Você tem que calcular uma probabilidade de colidir com um carro, e qualquer pessoa está suscetível hoje em dia de acontecer isso. Qual que é o dano possível de algum carro para reparar? E se você machucar a pessoa que está lá dentro? Qual que é o valor da sua cobertura? É muito importante as pessoas se atentarem a isso. E normalmente não aumenta muito o valor do seguro, né? O que você perguntou é sobre o seguro DPVAT. Toda vítima de acidente de trânsito tem direito de receber, né? Hoje em dia nós temos uma discussão em cima desses valores, mas o que nós temos hoje é um valor de R$13.500 para sequelas, um valor máximo, R$13.500 em caso de morte e R$2.700 para despesas de medicamentos. Certo. Né? E o DPVAT sai rápido? A seguradora faz o pagamento por lei lá no artigo, na lei 6.174, o artigo 5º, parágrafo 7º, determina que é o prazo de 30 dias. 30 dias. Certo. Esse é o procedimento administrativo que a pessoa pode fazer, né? Embora, ao meu ver, valores baixos para a pessoa receber, né? Mas que é um direito que a pessoa tem que recorrer. Muito bem. Nós vamos para um rápido intervalo, Bruno. Daqui a pouco vamos falar também, né, sobre as faixas de idade aí, não é? Quanto mais novo, maior pode ser, Sim. mais novo o indivíduo, né? Mais jovem, Sim. maior pode ser o valor da indenização e a responsabilidade do poder público também sob o ponto de vista do direito. Daqui a pouco, aqui no Jogo Aberto, com o doutor Bruno Fuga, que está conosco falando sobre acidentes de trânsito e as responsabilidades, tanto civis quanto as responsabilidades criminais. Daqui a pouco, no Jogo Aberto. Já voltamos.